seja muito bem-vindo ao canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. Eu sou o pastor Montefusco. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe. Hoje nós vamos estar falando sobre o arrebatamento, o grande evento que a Igreja do Senhor Jesus Cristo está se preparando e esperando. E cremos que muito em breve isso vai acontecer. Nós estamos estudando em escatologia esses assuntos que você acaba de ver aí na tela, a vinda de Cristo, o novo céu, uma nova terra, a grande tribulação, o juízo final, milênio, todos esses temas são relacionados ao assunto da escatologia. Escatologia, como você já sabe, é a doutrina da consumação dos tempos e da história, como nós a conhecemos. Na aula anterior, nós estudamos sobre o tribunal de Cristo e o casamento do Cordeiro, ou as bodas do Cordeiro, que vai acontecer logo depois do arrebatamento da igreja. Esse é o evento principal para os pré-tribulacionistas, dos quais eu sou um deles. Nós cremos que Jesus virá nesse primeiro momento até as nuvens, segundo está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4. Em Mateus 24, olha só o que o Senhor Jesus está nos dizendo. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. O povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Veja que eu coloquei em destaque dia e hora. Mas acerca da ocasião, o Senhor Jesus Cristo deixou vários sinais. E o Senhor Jesus Cristo mesmo disse, quando vocês perceberem que esses sinais estiverem se concretizando, saibam que o Filho do Homem está perto de voltar. Saibam que o Messias está perto de retornar. E aí em Mateus 24 está escrito, 2 homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o Senhor virá. Novamente, a ênfase, o dia e a hora. Então, nós precisamos estar sempre preparados, nós precisamos estar sempre vigiando acerca do retorno de Cristo. Por incrível que pareça, tem muitos cristãos que não querem nem falar sobre a vinda de Cristo. Se pudessem adiar, adiariam esse momento, porque estão tão envolvidos com as coisas desse mundo, que não querem que Jesus volte agora, porque ainda tem algumas coisas a serem realizadas. Porém, nada pode se comparar a esse grande evento que há de acontecer a qualquer momento. Por isso, precisamos estar preparados, como se a vinda de Cristo fosse exatamente agora. Versículo 43 diz, entendam isso, se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. A ideia aqui é que as coisas vão seguir a sua normalidade. As pessoas estarão fazendo suas atividades como se Cristo não tivesse para voltar naquela ocasião. Como nos dias de hoje, muita gente acha que ainda faltam muitos anos pela frente. Outros, no entanto, estudiosos da palavra de Deus, estão sempre atentos e sempre alertando as pessoas para que o dia de Cristo realmente não os apanhe cochilando, não os apanhe aí andando de forma aleatória. Em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, o apóstolo Paulo diz, escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados no instante, num abrir e fechar de olhos. Quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados. Veja que Paulo diz que será momentâneo. Veja que é como o abrir e fechar os olhos, como o piscar de olhos, que é tão repentino que mal a gente percebe. Então a vinda de Cristo vai acontecer a qualquer momento e esse povo santo do Senhor será tirado do campo de batalha para estar com o Senhor para todo sempre. Portanto, precisamos estar sim preparados. E lá em Tessalonicenses 4, Paulo também diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a grande esperança que Paulo vai colocar para cada um de nós, que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, e depois nós, se Jesus voltar, hoje, por exemplo, vamos ser transladados, nós vamos ser transformados. Nos encontraremos com aqueles que haverão de sair dos túmulos e nós nos encontraremos juntamente com o Senhor nos ares. Veja que aí Paulo diz muito bem, nas nuvens, nos ares. Então, esse momento, Jesus não pisará na terra. Então, o que acontece com os crentes que já morreram em Cristo? Nós estamos falando daqueles que são de Cristo. Claramente, a Bíblia diz que vão para o céu, ou seja, não haverá esquecimento, não ficarão no túmulo. Em João 3,16, Deus diz assim, através de Cristo Jesus, o Filho amado, nosso Salvador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 11,25, Jesus Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, ele está apregoando aí que não existe a extinção da alma. Diz aí que viverá eternamente. Agora veja esse trecho muito forte do apóstolo Paulo, garantindo que quando nós morremos estaremos com Cristo, não estaremos no túmulo esquecidos. Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que morreram. Então eles não estão no túmulo esquecido, essas pessoas que morreram em Cristo já estão com ele, por isso virão com ele nesse retorno glorioso do Senhor. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz assim: nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. Quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. Mais claro do que isso, impossível. Portanto, a Bíblia não ensina em lugar nenhum sobre o sono da alma. Quando Jesus conta a parábola do rico e Lázaro, ele deixa muito claro que há conhecimento após a morte, sim. A morte não extingue a consciência, não extingue a alma. Pelo contrário, a alma é eterna e vai continuar na plena consciência diante do Senhor, ou diante do Senhor, ou fora do Senhor, ou no céu, ou no inferno. Em Mateus 22, 31 e 32, Jesus fala aos saduceus que não criam na ressurreição. E ele diz assim: quanto à ressurreição dos mortos, Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Tanto é que se você for na transfiguração do Senhor Jesus Cristo, Pedro, Tiago e João, eles viram Elias e viram Moisés. Logo indica que eles estavam vivos, Elias e Moisés, lá no passado. Então Jesus Cristo estava mostrando que Deus é Deus de vivos, porque aqueles que morrem nele estarão com ele eternamente. Também nós temos a esperança de estarmos com Cristo para sempre. É o que está escrito em 2 Coríntios 5, versículo 8. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Claramente, Paulo está assegurando que quando nós partirmos dessa terra, o nosso espírito estará com o Senhor. Também lá na parábola diz que Jesus vem buscar na hora da morte aqueles que são seus. Olha só o que está escrito lá em Lucas 16, 22. Aconteceu morrer o mendigo que representa o povo de Deus e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E anjos vêm buscar o quê? O corpo? Não, vem buscar a alma. A alma está inconsciente? Não consciente. A nossa essência de nossa existência está na alma, não no corpo. Agora, em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 19, diz assim: o fundamento dessa esperança é que Jesus morreu e ressuscitou. Se esperamos em Cristo só nesta vida, diz o apóstolo Paulo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Mas, cada um a sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E nós podemos complementar o pensamento que assim como o noivo vai ao encontro da sua noiva, lá em João 14, 3 diz o seguinte: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então Jesus, como noivo, virá buscar a noiva, virá buscar aqueles que pertencem a ele.
E o que nós encontramos claramente nas Escrituras Sagradas é que Jesus virá a qualquer momento, já lemos isso, mas vamos reforçar aqui a ideia. Aqui em 1 Coríntios capítulo 11, 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nós estamos na expectativa de que Cristo virá a qualquer momento. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Hebreus 10, 37. E em Tessalonicenses, Paulo reforça dizendo: para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E em 1 Tessalonicenses 4 haverá uma palavra de ordem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, descerá dos céus. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João 5 e 25. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha o que nós temos aqui. Quando Jesus foi no túmulo de Lázaro, ele deu a ordem: Lázaro, vem para fora. Lázaro, que estava lá no túmulo, depois de 4 dias, já estava em decomposição, ouvindo essa voz, voz de poder, voz do Criador, voz da autoridade, Lázaro sai do túmulo com vida, e isso está exemplificando que vai haver um momento no arrebatamento que o Senhor Jesus se levantará do seu trono e dará a ordem: vem para fora. E as sepulturas se abrirão. Então não importa se os seus corpos foram queimados, não importa se morreram contaminados por radiação nuclear, não importa se estão nas profundezas dos mares, Deus é Criador, Ele vai ressuscitar, Ele tem a palavra de poder, essa palavra será ministrada, será proferida, então todos ouvirão essa voz e sairão dos túmulos e estarão com Ele para sempre. Em Salmo 33, 9 está escrito: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. A palavra de ordem é uma linguagem militar, voz de comando de um general que chama as suas tropas para a batalha. E quando o general dá a ordem, todos se levantam e todos seguem exatamente os passos do general. O nosso general é Cristo, nós sabemos disso, e ele está prestes a dar a sua ordem para que o seu povo deixe o campo de batalha. No arrebatamento, é isso que vai acontecer. Quando nós recebemos essa voz de comando, sairemos do campo de batalha e estaremos com o Senhor para todo sempre. Essa lição foi tirada lá da Chamada da Meia-Noite. Você pode digitar a Chamada da Meia-Noite e você tem muitos estudos maravilhosos sobre a vida de Cristo, o arrebatamento, as boas do Cordeiro e muito mais. Que Deus continue te abençoando. Até a próxima.